Salve, saladeiros! Muito bem, professor Thiago por aqui, trazendo para você mais uma questãozinha. Hoje é questãozinha também, questãozinha da UERJ 2024, que a gente está resolvendo aí durante essas semanas. E hoje nós iremos resolver a questão de número 3, que é uma questão um pouquinho mais complicada, um pouquinho maior que as outras duas, só que ainda é tranquila. Então esse exame da UERJ 2024 aí é para trazer muita esperança para a galera que quer fazer o vestibular UERJ nos próximos anos, hein? Olha lá, hein? Presta bastante atenção, acompanha aqui, acompanha as teorias, acompanha tudo que você se prepara legal. Vai ficar tranquilo. Mas antes de começar, se você chegou aqui agora, pô, se inscreve aí, cara, por gentileza, se inscreve, ativa o sininho, manda o vídeo pra galera, manda o vídeo pro pessoal da tua turma, bota lá no grupo da turma, sabe aqueles grupos da turma que vocês fazem pra nada? Bota lá o grupo da turma, bota lá o vídeo no grupo da turma, ajuda a comunidade, muito importante nós ajudarmos o lugar de onde viemos. Por que eu tô falando isso? Eu não sei, mas se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like também, porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para você e vai mandar para as outras pessoas, vai mandar para você também outros vídeos como esse. E lá vai, gente, eu não entendo muita coisa de YouTube não, mas eu tô aqui tentando. Vamos lá. Vamos para a questão? Questão de número 3. Para contribuir com a captação de CO2 atmosférico, uma unidade industrial chilena anunciou a produção de gasolina sintética. Como principal componente da gasolina é o isoctano C8H18, o processo industrial empregado se baseou na reação química representada pela seguinte equação não balanceada. Legal, a reação representada pela equação. Muito importante essas definições, né? Reação é o fenômeno, é o que está acontecendo, pô. É o que está lá no teu sistema, é o que está na natureza. Equação é quando a gente pega e escreve a representação disso. Então, às vezes a gente aponta para uma equação e fala, tá aqui a reação. Não, essa não é reação. O negócio não está reagindo no papel, cara. O negócio só está sendo representado ali. Então, olha só, a equação é a seguinte. Gás carbônico, CO2, mais o gás hidrogênio, formam o isoctano, que é líquido, e a água também no estado líquido. E aí observe na tabela as entalpias padrão de formação das substâncias que participam dessa reação. Lembrando que essas tabelas de entalpia sempre dão entalpia padrão de formação, porém, na reação em questão, nem sempre todas elas estão sendo formadas. Porque se a gente pensar que uma equação representa uma reação e uma reação é um rearranjo atômico, para que os átomos se rearranjem, ligações precisarão ser desfeitas. Substâncias precisarão ser fragmentadas, decompostas. Então, se uma determinada substância, sei lá, demanda de 100 joules, 100 kJ de energia para ser formado, a gente tem que pensar que quando ela é decomposta, ela vai liberar essa quantidade, então menos 100 kJ de energia. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da formação. Aí olha só, lá embaixo, após balancear a equação, interessante porque ele deixa meio que subentendido que ele quer que tu balanceie, né? Ele não chegou falando assim, ó, balanceia a equação. Não, ó, após balancear a equação, determine a razão entre o número de mols de CO2 e H2, é um pedido meio esquisito. Tá bom, serve para ver a demanda, né, do que ele vai precisar gastar ali, mas né, em termos de questão é esquisito. Calcule ainda a variação de entalpia da reação em quilojoules. Temos então ali que balancear, depois encontrar a razão entre o número de mols de CO2 e de H2, de gás hidrogênio, e por último, calcular a variação de entalpia. Então a gente vai precisar chegar aqui um pouquinho para baixo ou para o lado, porque é uma questão, né, que comprido o cartaz dela aqui, a questão ficou grande aqui na tela. Mas vamos chegar um pouquinho para cá assim, ó, que aí dá para a gente ver a equação para poder balancear. Ou então a gente faz ali embaixo. Posso reescrever aqui, ó. Primeira coisa, então, vamos reescrever a equação que a gente precisa balancear. Então temos CO2 mais CO2. Muito importante, o estado de agregação, a Titi já estava esquecendo, mais H2, setinha, C8H18, líquido, mais H2O, estado de agregação também, líquido. Bom, temos aqui uma reação cujos compostos só possuem os elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Então a gente balanceia sempre nessa ordem, é a ordem mais prática. Por mais que você precise voltar, eventualmente nos anteriores,
começando pelo carbono, em seguida hidrogênio, depois oxigênio, você está seguindo ali o nível de abundância desses elementos nos compostos orgânicos. Então, é muito mais prático você deixar nessa ordem. Sem falar que uma coisa que eu falo muito para a galera é que não aconteceu aqui, mas eventualmente o oxigênio está sozinho, né? no O2, em uma combustão e tudo mais. Então, deixá-lo para o final é mais prático também, porque nesses casos, nessas ocasiões, fica mais fácil você colocar qualquer coeficiente lá sem alterar o restante da equação. Então vamos começar aqui pelo carbono. Do nosso lado direito, do lado dos produtos, são 8 carbonos, 8 mols de carbonos, né? Ou 8 carbonos por mol de molécula. 8 mols de carbonos por mols dessa molécula de isoctano. Então precisamos ter 8 carbonos do lado esquerdo, lembrando que esse 8 vai multiplicar também a quantidade de oxigênios. E aí, na hora de balancear o oxigênio, a gente vai ter que tomar cuidado com isso. Agora vamos ver os hidrogênios. Do lado direito temos 20, 18 aqui e 2 na molécula de água. Então, do lado esquerdo, precisaremos também que tenha 20 hidrogênios, correto? Vamos ver como é que vai dar isso, se vai dar bom? Vamos ver. Aqui ficariam 20 hidrogênios. Agora vamos chegar na molécula, no oxigênio. Ó, vamos ver. Do lado esquerdo, nós temos 16 oxigênios. 8 vezes 2, né? Cada molécula de gás carbônico tem 2. Se são 8 mols de moléculas, serão 16 mols de oxigênio do lado esquerdo. Do lado direito, só tem oxigênio aqui na água. Então, esse é um daqueles casos que eu falei que a gente vai ter que voltar atrás, porque ao balancear o oxigênio, a gente vai mexer no balanceamento do hidrogênio. Então, ó, já vou até apagar o coeficiente provisório que eu coloquei aqui no hidrogênio. E aí a gente vai precisar colocar 16 aqui, porque é a única maneira de balancear o oxigênio. 16 na água para bater com a quantidade de oxigênio. Agora vamos ver quantos hidrogênios vão sobrar. Ó. 16 vão faltar, né, na verdade. 16 vezes 2 aqui, teríamos 32. 32 mais 18 vai dar 50. Se a molécula do hidrogênio é diatômica, tem 2 hidrogênios, a gente bota um 25 aqui, que teremos também 50 mols de átomos de hidrogênio do lado esquerdo, do lado dos reagentes. Bom, olha só uma coisa que a gente poderia ter observado antes. Lembra que eu falei que a gente deixa para o final o oxigênio porque geralmente ele aparece ali na molécula diatômica do gás oxigênio, do O2? Nesse caso aconteceu o contrário. Quem apareceu assim sozinho foi o hidrogênio. Então faria muito mais sentido deixar ele para o final mesmo, sem ter feito aquela tentativa ali que a gente fez, beleza? Então nem sempre essas regrinhas que a gente aprende por aí, ó, servem muito, né? A gente tem que observar a lógica ali, ó. Quem está sozinho, fica para o final. Viu que o cara está sozinho? Deixa ele para o final. Bom, após balancear a equação, determine a razão entre o número de mols de CO2 e de H2. Olha só, cuidado. A questão não dá para a gente quantidade nenhuma de massa. Então, a gente não sabe, não existe um caso onde essa reação esteja acontecendo com valores específicos de massa. O que a gente tem é a proporção estequiométrica. Quando a gente balanceia a equação, a gente tem a proporção estequiométrica dessa equação. E não necessariamente é, de fato, a quantidade real. Só que nesse caso, como a questão não deu nenhuma massa de nada, a gente leva em consideração que quando ele fala a razão entre o número de mols dessas duas substâncias, né, dessas duas espécies, ele quer a razão estequiométrica mesmo, da proporção do balanceamento que a gente encontrou ali. Então, número de mols de CO2, razão, ó, como é que a gente pode escrever isso aqui na prova? Ó, razão, como ele pede mesmo, número de mols de CO2 sobre número de mols NDH2. Isso vai dar 8 sobre 25. É isso mesmo, não dá para simplificar, não dá para reduzir essa fração. Esse é o resultado, é a resposta esperada por ele. Bom, agora a gente precisa calcular a variação de entalpia da reação em quilojoules. Vamos relembrar o que é esse negócio de variação de entalpia, né? A entalpia é aquela energia que está guardadinha ali na substância que pode ser ou que virá a ser liberada na forma de calor. É como se fosse uma espécie de energia potencial térmica, né, dentro ali do cara. Bom, para a gente calcular a variação de entalpia, que é o ΔH da equação, a gente precisa pegar
a entalpia dos produtos, ou seja, das espécies finais, porque a gente está pensando, toda vez que a gente fala em delta qualquer coisa, pessoal, a gente está pensando de maneira linear, né? Tem o início, meio e o fim, ou o início e o fim. Então, produtos, nesse caso, que seja um equilíbrio químico ou não, a gente não sabe, não é mencionado isso, mas produtos é o final. Então, a gente pega a entalpia final menos a inicial, que aí é a entalpia dos reagentes, ou o somatório das entalpias dos reagentes, aí é que está. Lembra que eu falei que ele dá o valor ali da entalpia de formação, mas algumas substâncias elas vão ser fragmentadas? Nesse caso, as que serão fragmentadas são os reagentes. Por que eu gosto de fazer essa relação dessa maneira, com o menos aqui? Ó? Porque esse sinal negativo ali no meio já vai trocar os sinais das entalpias de formação dos reagentes. Então, a gente não precisa ficar com aquela confusão de soma tudo, aí troca o sinal de quem, não, esse for. Não, deixa daquele jeito ali que é muito mais simples. Esse sinal ali já vai se encarregar de trocar os sinais dos reagentes. Porque seja lá qual for o sinal dos reagentes, nesse caso, para a gente saber o saldo, a gente não quer saber a formação do reagente. A gente quer saber o quanto de entalpia ele varia, seja ganhando ou perdendo, para ser decomposto. Só que a tabela não dá para a gente entalpia de decomposição, dá entalpia de formação. Então, por isso é importante esse menos na frente dos reagentes, tá? Então, a gente faz dessa maneira. Vamos ver quem são, então, os produtos, as entalpias de formação dos produtos. Ali, ó, o primeiro produto que a gente tem na equação é o isoctano. E a entalpia de formação do isoctano está aqui, ó, é menos 209. Só que cuidado, ó, a unidade é kJ por mol. Então, significa que para a formação do isooctano são liberados 209 kJ de energia para cada mol. Nesse caso, tcharam, a equação tem 1 mol de isooctano mesmo. Então, a gente só coloca esse valor ali, porque de fato só tem 1 mol. Então, menos 209, assim como está ali, tá? A gente não altera o valor de nada, tá, pessoal? Tomem cuidado com isso. Mais a entalpia da água, de formação da água. E está aqui, ó, a entalpia de formação da água é menos 286. Só que, ó, são quilojoules por mol. E na nossa reação, são 16 mols de água. Então, a gente vai precisar multiplicar esse valor, que é para 1 mol, por 16, para a gente encontrar, de fato, o valor energético que é responsável, né, que é a variação de energia nesse caso é, de fato, formação da água, porque ela é um produto ali, assim como o isoctano é um produto. Então, a gente soma aqui, ó, com 16 vezes menos 286. E aí agora, ó, o sinalzinho de menos da fórmula, né? Não é uma fórmula, mas ok. Aquele sinalzinho de menos que eu falei entra aqui, porque a gente já fechou os produtos. Agora vão entrar os reagentes. A gente tem que tomar cuidado agora com isso. Vão entrar os reagentes. Quem são os reagentes? Ó, esse menos aqui, eu vou até botar um colchete, porque ele vai ser referente a todo mundo. O primeiro reagente ali é o CO2, então, ó, menos 394. Só que são 8 mols de CO2. Então, vamos colocar 8 vezes menos 394. Olha só, se for da sua preferência, porque aqui é a gosto do freguês também, tá? Se for da sua preferência, você pode simplesmente trocar o sinal ali, não precisa colocar aquele menos no meio. Fica a seu critério, tá bom, gente? Para não confundir ninguém. E aí a gente vai somar com a variação de mols da água, a variação de quilojoule, perdão, da água. Da água não, do gás hidrogênio, né, do H2. Bom, como o gás hidrogênio é uma substância simples, ó, a entalpia padrão de formação dele é 0. 0 kJ por mol, 0 se for 1 mol, 0 se for 25 mols, não importa, vai ser sempre 0. Então aqui a gente simplesmente bota um 0 e pode fechar essa conta. Bom, tome muito cuidado aqui com esses sinais que serão invertidos. O resultado que a gente vai encontrar aqui, ó, o ΔH que a gente vai encontrar para essa reação é menos 1.633, eu já fiz a conta antes, claro,
kJ. Olha só, toma muito cuidado, porque a nossa maior tendência, o dedo, ele vai ali de uma maneira, com uma vontade de botar por mol. Não é verdade? Você leu na tabela, todo mundo é quilojoule por mol, quilojoule por mol, quilojoule por mol. Pô, então esse aqui também é quilojoule por mol. Não, porque a gente já multiplicou pela quantidade de mols que existem ali, as quantidades de mols reais. Então não é mais unitário, não é mais quilojoule por mol, é quilojoule, até porque ele está perguntando sobre a decomposição do gás carbônico, são 8 mols de gás carbônico. Então, ninguém está por mol ali mais. Então, aqui ficam menos 1.633 kJ de energia para que aquela reação aconteça. Então, a gente percebe que é uma reação que é exotérmica, ela libera uma quantidade de energia, inclusive, muito alta. Faz sentido ali, então, no processo que ele está descrevendo. Só isso que a questão está pedindo. Então, galera, ó, vou deixar aqui só as respostinhas para vocês tirarem o print e partir para o abraço, tá? Depois tenta fazer de novo, vai treinando, que é muito importante a gente treinar esse raciocínio, beleza? Já vou sair para você tirar o print. Muito obrigado por ficar até aqui. Valeu e até a próxima. Print!